Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist Pirâmides. Nesta aula eu vou estar trabalhando com vocês toda a teoria que eu considero importante no estudo desse sólido geométrico, tá? E também vou deixar na descrição desse vídeo um link aonde você poderá pegar o material que está sendo trabalhado nessa aula. Outra coisa importante no estudo desse sólido geométrico é ter um conhecimento sobre áreas de figuras planas e polígonos regulares. Eu possuo aí no meu canal no YouTube a playlist Áreas de Figuras Planas e a playlist Polígonos Regulares. É importantíssimo ter conhecimento sobre esses dois assuntos no estudo das pirâmides. Beleza? Quer aprender pirâmides? Então vem comigo. Bem, pessoal, vamos lá então para a definição do que vem a ser esse sólido geométrico chamado pirâmide, tá? Então, olha, ele é aquele poliedro convexo, aquele sólido geométrico convexo, tá? Que possui uma face que é um polígono convexo qualquer e as demais faces são triângulos, tá? Que tem em comum esses triângulos um ponto, tá? Que este ponto comum é chamado de vértice da pirâmide. Então, é importante nós destacarmos nesse sólido geométrico os seguintes elementos. Aquele polígono convexo, que pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, um hexágono, ele é chamado de base. As demais faces, que são triângulos, que possuem um ponto comum, o encontro dessas demais faces, que são triângulos, que possuem um ponto comum, este ponto comum é chamado de vértice da pirâmide, tá? E essas faces triangulares são as faces laterais da pirâmide. Aqui nós temos também as arestas laterais da pirâmide, tá? Nós temos a altura, que é a projeção ortogonal do vértice até a base. Esse segmento é chamado de altura da pirâmide. Nós temos a aresta da base da pirâmide, que é a linha que contorna a base da pirâmide, é chamada de arestas da base, tá? Então, as faces laterais deste sólido são triângulos. Bem, tem dois tipos de pirâmide, a classificação dela, né? Que é a chamada pirâmide oblíqua, que é aquela pirâmide que quando nós fazemos a projeção ortogonal do vértice, na base, essa projeção ortogonal não coincide com o centro da base. Aí. Observe, o que é uma projeção ortogonal? É uma projeção formando um ângulo de 90 graus com a base. Então, ao fazer essa projeção, observa aqui nessa pirâmide que ela não coincide com o centro da base da pirâmide. Essa projeção é a altura. Quando não coincide, ela é chamada de oblíqua. E quando coincide com o centro da base, que é o caso dessa nossa pirâmide aqui da direita. Observa que a projeção ortogonal do vértice até a base coincide com o centro da base da pirâmide. Quando acontece isso, essa pirâmide é chamada de uma pirâmide reta, tá? Na pirâmide reta, as arestas laterais são iguais. Show? E essa projeção é chamada de altura. A nomenclatura, o nome que nós damos a uma pirâmide, tá? É de acordo com o polígono da base. Tá? Se for triângulo, ela é chamada de uma pirâmide triangular. Se for um quadrilátero, ela é chamada de uma pirâmide quadrangular. Se for um pentágono, não é pentagonar, aí é pentagonal. Se for um hexágono, não é hexagonar, é hexagonal e assim sucessivamente. Então, o nome da pirâmide é de acordo com o polígono da sua base. Uma pirâmide importantíssima e muito trabalhada aí em concursos públicos, vestibulares, é a chamada pirâmide regular. Tá? O que é essa pirâmide? Olha, a pirâmide, para ser considerada uma pirâmide regular,
ela tem que satisfazer três condições. A base tem que ser um polígono regular. O que é um polígono regular? É aquele polígono que tem todos os lados com medidas iguais, todos os ângulos com medidas iguais. Show? A segunda condição, a projeção ortogonal do vértice coincide com o centro da base da pirâmide. Então, toda pirâmide regular, ela é uma pirâmide reta. Falou regular, se subentende que ela é reta. Por quê? Para ser regular, a projeção do vértice sobre o plano da base coincide com o centro da base. Então, cai em caso de pirâmide reta, tá? Então, a pirâmide regular é reta. E uma terceira, em uma pirâmide regular, as arestas laterais são iguais. Se ela é reta, as arestas laterais são iguais. Logo, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Então, os triângulos que vão contornar este nosso sólido são todos isósceles e iguais. Beleza? O que também vale destacar no estudo da pirâmide regular? Gente, eu vou comentar agora aqui, são 3 triângulos retângulos internos que aparecem no estudo dessa pirâmide, que é fundamental para a resolução de exercícios que envolvem pirâmides regulares. Então vamos lá, olha. Está aqui um desenho de uma pirâmide regular, né? O que nós vamos observar? Olha, projeção do vértice ao centro da base, que é esse segmento em azul, é chamado de altura. Este segmento em verde é o raio do círculo que vai circunscrever a base. E esse segmento aqui em preto, olha, que eu estou indicando por uma letra A minúscula, é aresta lateral. Então, olha, a altura da pirâmide, raio do círculo que circunscreve a base e aresta lateral é um dos triângulos retângulos dessa pirâmide. Show? Bem, o outro triângulo retângulo que é importante, metade da aresta da base, o G, que é chamado de apótema da pirâmide, que é esse segmento em amarelo. O que é o apótema da pirâmide? É aquele segmento que sai do vértice e liga ao ponto médio da aresta da base. Este segmento, metade da aresta da base e aresta lateral, é o outro triângulo retângulo da pirâmide. O G, apótema da pirâmide. Então, repetindo, o que é esse apótema? Segmento que sai do vértice e liga ao ponto médio da aresta lateral da base da pirâmide. Então, este triângulo aqui também é retângulo. E também este outro triângulo retângulo aqui, ó, formado pela altura, que é o segmento em azul, por esse segmento em vermelho, que é chamado de apótema da base, agora é apótema da base da pirâmide. Ele sai do centro da base e liga ao ponto médio do lado. E o apótema da pirâmide é o terceiro triângulo retângulo dessa pirâmide. Esses 3 triângulos retângulos são fundamentais no estudo da pirâmide, tá? Então aí vai caber o teorema de Pitágoras para esses 3 triângulos retângulos, que está aqui. Ok? Bem, para calcular a área total de uma pirâmide, o que seria a área total de uma pirâmide, tá? Para fazer o cálculo dessa área total, gente, é a área da sua base mais a área lateral. Então, eu teria que calcular a área da base da pirâmide, tá? E somar com a área lateral. A área lateral é a soma de todos os triângulos que vão contornar este meu sólido. Ou seja, a soma de todas as áreas das faces laterais da pirâmide. Somando com a área da base, me dá a área total da pirâmide. O volume de uma pirâmide, tá? Ele é dado por 1/3 que multiplica a área da sua base multiplicado pela sua altura. Então, para calcular o volume de uma pirâmide, eu preciso conhecer a área da sua base e preciso conhecer a sua altura. Show? Então, gente, olha, era isso que eu gostaria de comentar com vocês nesta primeira aula, que é esta teoria, que é importantíssima, tá? Para a sequência.
Porque nós não vamos começar a estar resolvendo direto exercícios sem antes conhecer um pouco da teoria que envolve o estudo das pirâmides, ok? Bem, na próxima aula eu vou estar comentando aí na aula 2 esses dois exemplos aí com vocês, olha. O exemplo 1, né, aonde eu vou pedir aqui, eu vou estar resolvendo aí para vocês, calcule a área total e o volume de uma pirâmide quadrangular regular, cuja aresta da base mede 8 centímetros e a sua altura 3 centímetros. E o outro exemplo que eu vou estar resolvendo aí com vocês é este exemplo 2. O volume de uma pirâmide triangular regular é igual a 24 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos e a sua altura igual a 6 centímetros. Calcule a medida da aresta da base dessa pirâmide. Então, esses dois exemplos já estarei comentando com vocês na aula 2 desta playlist. Show? Bem, gente, se tiver alguma dúvida em alguma coisa que eu comentei aí nessa nossa primeira aula, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, por favor, dá um positivo lá no meu canal e se inscreva no meu canal, tá? Então, logo, logo, já estaremos aí com a aula 2, com a resolução destes dois exemplos. Show? Então, gente, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!